Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Jânio Lima, estamos aqui mais uma vez para o canal Python DS. Primeiro pedir desculpa aí, a gente passou umas 2 semanas sem vídeos novos, eu tive uma série de questões aí para resolver, pessoais, no trabalho, na faculdade, e aí realmente deu uma sobrecarga, precisei dar um freio de arrumação aí para a máquina não pifar, né? Mas estamos aqui, mesmo nesse período sem produzir os vídeos, estava assim fazendo o planejamento de vários conteúdos para o nosso canal e hoje dou continuação ao nosso curso de aprendizado de máquina, com a nossa última aula dessa primeira parte aqui, que é a exploração. A gente pode chamar até do módulo 1 do nosso curso, que é a exploração do scikit-learn, pegando lá o problema de classificação com o algoritmo de árvore de decisão do início ao fim. Hoje vamos finalizar esse estudo. Se você não viu os vídeos anteriores, é interessante que você pegue a playlist, são poucos vídeos até agora, mas com um nível de profundidade legal para vocês aprenderem. E continue com a gente, faz a inscrição no canal, porque me dá muito apoio aí para eu entender que o conteúdo está sendo bem aceito. A continuidade desse curso, né, para os próximos módulos de aprofundamento com outros algoritmos, com outras bibliotecas além do scikit-learn, vai depender também do feedback que a gente tenha, né, de visualizações dos vídeos dessa playlist, de comentários, de curtidas, e aí eu vou ter a ideia se realmente vale a pena, porque realmente é um trabalho bem custoso aqui, né, de organização, de seleção dos exemplos, então a gente precisa fazer aquilo que realmente está tendo feedback, está tendo retorno e está contribuindo de alguma forma aí para quem está acompanhando o nosso conteúdo. Então, um abraço, aproveitem o nosso conteúdo, fiquem até o final e compartilhe com outras pessoas também que têm interesse em aprender aprendizado de máquina com o Python aqui com a gente. Então, pessoal, já estou aqui no nosso notebook, né? Já passamos nas aulas anteriores por essas 4 etapas iniciais aqui: a obtenção dos dados, criação e treinamento do modelo, aplicação do modelo treinado, a avaliação do desempenho. Hoje vamos para a questão da utilização do modelo com dados novos. Lembrando aqui que no vídeo imediatamente anterior nós fizemos aquele estudo da matriz de confusão para realizar a análise do modelo, uma vez que o modelo já estava utilizado para predizer valores a partir dos dados de validação, fizemos a verificação dos valores preditos versus os valores reais que nós temos nos nossos rótulos. Calculamos de uma forma um pouco diferente aqui manual a matriz de confusão, visualizamos essa matriz de confusão aqui na forma gráfica. Deixei inclusive algumas dicas para vocês pesquisarem, tanto sobre matriz de confusão, quanto sobre esse segundo ponto aqui, que é o relatório de classificação, né, o Classification Report, que apresenta diversas outras métricas além da própria matriz de confusão. Então, ele traz a precisão, o recall, o F1 score e a acurácia. Hoje, o que nós vamos fazer do ponto de vista de código é pouca coisa e tem a ver, inclusive, com a repetição de alguns desses códigos, dessas funções da aula anterior. Porém, para quem está acompanhando desde o início, a gente vinha sempre falando aqui dessa figurinha alegórica em que eu tenho o meu conjunto de dados, fiz aquela primeira separação ainda no começo dessa parte prática do curso, separei um pedacinho de dado aqui que eu chamei de dados de teste e sempre vinha brincando com vocês dizendo que ele fica aqui no cofre do Santo Graal. E aí, todo esse trabalho que eu mencionei ali nos passos 2 até o 4 foi aqui dentro, o treinamento e a validação, que eu brinquei também dizendo que a gente estava ali no nosso playground. Qual é essa ideia do playground versus o cofre do Santo Graal? Uma vez que nós chegamos em um modelo e temos aqui métricas na nossa avaliação, como eu mencionei no vídeo anterior, que nos satisfaz, a gente entende que o nosso modelo está validado e que a gente pode seguir para tirar aqui o que seriam os nossos dados de teste do Santo Graal e sair do playground e fazer a validação ou teste final, para a gente não confundir com esse nome de validação aqui.
Então, o que que é isso? É basicamente a gente vai repetir alguns dos comandos, mas vamos antes ver isso aqui, o x-teste, que é basicamente o momento em que eu estou tirando os meus dados de teste do Santo Graal, é na hora que eu uso pela primeira vez no meu trabalho o x-teste e depois aqui o y-teste. E onde estão esses carinhas aqui? Ó? Lembrando, lá no começo dessa sequência prática, que nessa etapa aqui de obtenção dos dados, nós fizemos a carga dos dados de um arquivo, e aqui eu poderia ter um arquivo só, mas eu expliquei que a gente estava trabalhando com dois arquivos, um para treinamento, que esse foi o que eu dividi aqui em treinamento e validação, e outro para teste. Esse de teste, vejam que aqui na minha figura ele não aparece, ele não veio aqui para essas etapas que eu estou chamando do playground, ele ficou realmente guardado. Eu fiz aqui algum tratamento só para transformar ele no modelo que eu preciso, que são as matrizes do NumPy, que é a forma como o nosso scikit-learn lê, mas até esse momento, até a aula de hoje, ele não havia sido usado em momento nenhum, tirando essa etapa 1 do nosso caderno. Então, se você for no 2, no 3 e no 4 você vai perceber que eu não usei em momento nenhum. Como a gente já carregou aqui a nossa função da matriz de confusão, as nossas funções aqui para gerar gráfico, e aqui a função para gerar o relatório de classificação, nessa etapa de hoje nós não vamos fazer aquela carga, porque basicamente aqui esse notebook ele está todo rodadinho até aqui, tudo já está na memória, então eu só preciso usar as funções que eu usei na etapa anterior, mas agora apontando para o meu conjunto de teste. Então a primeira de todas é a própria predição, né? Eu vou criar aqui uma variável chamada ypred e vou chamar o nosso modelo aqui com o método predict da mesma forma que fizemos quando estávamos trabalhando com os dados de validação. A diferença é que aqui eu vou chamar o nosso dado de teste, ali os nossos atributos, o x do meu conjunto de dados, que é o primeiro momento aqui que eu estou tirando ali do cofrinho do Santo Graal os nossos dados. Então ele rodou rapidinho. Vamos ver aqui as primeiras 5 observações preditas. Vocês vão lembrar aqui que essa parte aqui eu estou falando dessa brincadeira que eu comentei lá quando a gente estava estudando essa etapa, que eu iria ter uma série de uns e zeros. Então, aqui, até o momento anterior, eu estava fazendo isso com os meus dados de validação. Aqui eu fiz com meus dados de teste e agora a gente confere lá os zeros e uns que o nosso conjunto de dados é usado para predição resultou. Então aqui nós já temos o resultado da predição no nosso conjunto de teste. Aqui vamos fazer a mesma coisa que fizemos no vídeo passado, que é rodar a matriz de confusão. Lembrando sempre que tanto para a matriz de confusão quanto para o relatório de classificação, sempre a gente coloca primeiro o dado real, ou seja, estou tirando outro pedacinho lá do nosso cofre do Santo Graal. Aqui eu tirei os atributos e aqui eu tiro os rótulos. E comparo com os rótulos que foram observados ou preditos pelo nosso algoritmo. E aí isso vai gerar uma variável chamada CM, que é a minha matriz de confusão, ou Confusion Matrix em inglês. E aí, a partir dessa variável CM, eu uso aqui esse método chamado Ravel, que ele pega uma matriz do NumPy e consegue decompor. É similar ao slice, né, o split que a gente usa no Python para fazer a decomposição dos elementos de uma lista. Mas aqui o Ravel ele vai funcionar com matrizes NumPy. Então ele vai pegar na ordem que está a minha matriz e decompor e guardar nessas novas variáveis aqui. TN, que é o true negative, false positive, false negative e true positive. Com isso aqui, eu crio uma nova versão do meu CM, agora chamado de CM reorganizado. Isso eu estou fazendo, como eu já expliquei no vídeo anterior da validação, a mesma lógica, apenas para a gente ter a organização bonitinha nessa mesma ordem que aparece aqui no gráfico, que é o que vocês vão encontrar também em livros, em sites, em outros tutoriais aqui mesmo do YouTube, quando for explicar a análise de matriz de confusão.
Então vamos rodar aqui e vamos visualizar aqui embaixo como dá o resultado. O nosso resultado aqui, ó, percebam que eu havia explicado no vídeo anterior e a gente repetiu aqui a situação, já com os dados de teste. Essa matriz, essa diagonal principal da nossa matriz aqui, vindo aqui da esquerda para a direita, né, e de cima para baixo, a gente tem o nosso true positive e depois o nosso true negative. Então a gente quer de fato que a concentração dos resultados estejam aqui, porque significa aquilo que o nosso modelo acertou. Então, quando essa diagonal ela tem valores maiores do que essa outra aqui, significa que nós temos menos false negative e menos false positive. Então, esse outro lado aqui são os falsos, aqui são os verdadeiros. Então, isso significa que tivemos uma concentração maior de acertos. Mas qual é o cuidado? Agora, na hora que eu rodei isso, você pode estar se perguntando, sim, Jane, qual a diferença disso para o que você fez na etapa anterior? A figura, ela não é, gente, apesar de ela ser alegórica, mas ela tem um fundo de verdade. Porque de verdade, até esse momento, eu estava fazendo o processo de validação. Na hora que eu tiro aqui os meus dados, que ficaram ali guardadinhos e nunca foram utilizados em outra etapa do meu treinamento, eu vou realmente verificar se o meu modelo ali está conseguindo ser adequado, ter um grau de assertividade aceitável para aquela área de domínio nos meus dados que não foram utilizados em momento nenhum no treinamento. Mesmo que no nosso exemplo aqui nós não usamos esses dados de validação para treinar, nós usamos esses dados aqui. Mas quando você separa, você tem a liberdade para usar técnicas diferentes dessa que eu utilizei. Você poderia, por exemplo, voltar lá e mexer nos parâmetros do nosso algoritmo. Como já tem algumas semanas que a gente viu essa etapa, mas ó, vamos voltar aqui para a gente entender o que eu estou falando aqui. Olha. Quando eu criei o meu modelo, eu disse, por exemplo, aqui que ele vai ter uma profundidade máxima para essa árvore de decisão de 3. Se ainda na validação, até o vídeo anterior, não hoje, mas se ainda na validação eu tivesse recebido resultados ruins, eu poderia tentar aqui um outro modelo, por exemplo, com 2, e aí rodar esse modelo, treinar o meu modelo, aplicar ele nos dados de validação, verificar o resultado nos dados de validação e aí de repente chegou aqui num valor melhor, mas ainda não é adequado. Aí eu posso ir explorando e mexendo, por isso a brincadeira de chamar de playground. Eu vou ali mexendo, brincando de formas diferentes ali com o meu modelo. Esse modelo é um modelo simples, que é a árvore de decisão, mas nós temos algoritmos que têm uma infinidade de parâmetros que você pode mexer. A ideia dessa separação é você nunca ficar fazendo essas mexidas com esses dados de teste, sim sempre com esses dados aqui. Aí você pode, mexeu ali no treinamento, rodou novamente a validação, melhorou, chegou no seu ponto, isso é o que eu falei de acabou a brincadeira, vamos para o santo graal aqui. Então, basicamente, seria você sair voltando nessas etapas 2, 3 e 4 até você ter o seu modelo com um grau adequado e você considerar que está validado. Isso não é algo que o Python vai te dizer no automático, assim, não é commodity, né? Que você está aprendendo realmente a treinar modelos de aprendizado de máquina. Mas você precisa sempre ter na ciência de dados a conexão com o conhecimento da área de domínio, com o conhecimento do próprio significado dessas métricas que nós utilizamos. E aí, uma vez que você tem isso, você chegou no modelo que está validado, aí sim você pode fazer isso que eu estou fazendo hoje. Então, o número é o mesmo, mas, ou pelo menos a forma gerada é a mesma, mas a importância é você não fazer essa mistura de ficar mexendo lá nos parâmetros até chegar num número adequado, porque aí você estaria fazendo o que a gente chama de forçar o modelo para se adaptar aos dados. E quando isso acontece, você tem um defeito de um modelo de aprendizado de máquina chamado overfitting, que é quando você tem um modelo que ele aprendeu muito naqueles dados, mas ele não consegue se adequar em dados novos. Então, se você fizer isso, provavelmente quando você começar a utilizar o seu modelo na prática, ele vai ter um processo de decaimento, de falha, de excesso de erros aqui na matriz de confusão e, por consequência, depois aqui no seu relatório de classificação.
Então, assim, dado essa explicação, que é o cuidado principal que você tem que ter com esse tipo de análise, é importante, então, a gente ter um outro cuidado. Quando eu olho aqui, é verdade o que eu acabei de falar, da importância da diagonal, mas você não pode comparar isso com números absolutos. Por exemplo, eu tenho esses valores aqui, e aí eu volto aqui para o meu modelo anterior, a aplicação da matriz de confusão nos meus dados de validação, e nós temos aqui, ó, 125 e 146 contra 219 e 302. Isso não significa que eu estou com valores aqui quase duas vezes melhores do que no dado de validação. Vamos lá, pessoal. Vamos ver se agora vai. Eu já tentei gravar essa parte aqui algumas vezes, sempre dá um probleminha. Mas vamos lá. Não, não é mágica não. Mudei de camisa porque aqui já é outro dia, mas continuando a explicação dessa comparação, né, da matriz de confusão desses valores com os valores que a gente teve aqui na etapa 4, que é a etapa de validação. A gente percebe que são valores diferentes, então é claro, não dá para a gente fazer essa separação, essa comparação direta. O que a gente tem que analisar é como é que está a concentração, como eu falei realmente, essa parte aqui da matriz, da diagonal principal aqui da nossa matriz precisa ter a maior concentração. Se você tem muitos números nessa outra diagonal, significa que está acontecendo muito erro. Porém, essa comparação ela não pode ser feita, e a explicação mais simples que dá para você ter para entender é que, na verdade, isso aqui é a contagem de quantas ocorrências aconteceram e foram classificadas em cada um dos quadrantes da nossa matriz de confusão. Então, a gente pode rodar aqui, por exemplo, né, o shape, né, essa propriedade ou esse atributo shape, mostra as dimensões de qualquer matriz dentro do NumPy. A gente rodando aqui nos nossos conjuntos xtrain, xval e xtest, a gente percebe que o treinamento foi feito com um conjunto de dados de 1.200 linhas por 11 colunas, a validação foi feita em cima de 300 linhas e 11 colunas, e o teste agora final com 577 linhas. Percebam que essa divisão aqui é essa divisão que eu vinha explicando aqui nos vídeos anteriores, desde o início do vídeo. Então, o que a gente chamou ali de treino, validação e teste, que a gente viu que é a decomposição de um conjunto de dados completo que a gente usou para criar, treinar, validar e testar o nosso modelo, é exatamente isso que nós temos aqui. Então, se eu somar esses carinhas aqui, a gente vai chegar a 577. Se eu somar esses carinhas aqui de cima, a gente vai chegar no outro número, que é o número da validação, que é esse de 300 aqui. Então, a comparação não pode ser direta, mas a gente pode ver visualmente, que aí é aquele gráfico que a gente já gerou na etapa 4. Agora a gente repete o mesmo gráfico apontando para essa nossa matriz que foi criada aqui, que é a nossa matriz que tem os dados do teste. E aí a gente vai ter aquela mesma visualização gráfica da matriz, porém aqui a gente consegue ver o seguinte, ó, apesar de não ser aquela lógica ali, né, de duas vezes a concentração, a gente pode agora tentar comparar. Eu vou diminuir aqui um pouco o zoom para a gente tentar ver os gráficos mais próximos. Acho que não vai dar para ver aqui, porque está muito longe, mas então eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Vou fazer o contrário então, vou deixar o zoom elevado para a gente perceber, ó. Vejam que nessa diagonal aqui, que não é a principal, a gente tem a concentração com cores muito similares aqui. Então, realmente continua sendo inferior, o que é bom para a nossa análise, enquanto que a nossa diagonal principal, realmente a gente tem a maior concentração de cores. Porém, percebam aqui o seguinte, o true negative, ou seja, aquilo que o algoritmo identificou como da classe 0, realmente está numa concentração boa, então ele está conseguindo identificar bem os negativos, enquanto que o true positive ele continua elevado, mas perceba que esse número nessa etapa era cerca de 126,
que vai estar aqui na parte superior da nossa escala de cor. Enquanto que aqui a gente está no 200 e pouco, aqui 220 e alguma coisa, que é o que a gente pegou ali, ó, 219, não chega nem a 220. Então ele está mais ou menos por aqui. Vejam que na escala de cor ele continua com um resultado legal, mas é inferior um pouco ao que a gente obteve na validação. Isso é natural que haja um decaimento ali do modelo, quando ele está fazendo o uso de dados de teste e o uso de dados de validação. O que a gente tem que ter cuidado é que essa diferença não seja muito grande. Por exemplo, se aqui a gente começasse a ter as cores mais clarinhas para aqui, então significaria que o nosso modelo ele funcionou nos dados do treinamento, mas não está conseguindo generalizar para dados de teste. Então essa é a primeira coisa. A segunda agora, ou melhor, essa é a segunda coisa, né? A primeira é a gente gerar a matriz de confusão e fazer uma análise de concentração. A segunda é a gente gerar a visualização gráfica e comparar os gráficos para a gente ter uma primeira ideia se o modelo ele continua com um nível de qualidade ali razoável. E a última aqui é a gente gerar o nosso relatório de classificação. E agora no relatório de classificação a gente vai comparar esses números, por exemplo, aqui para classe negativa, né, que a gente chama, que é a classe aqui do zero, né, que diz que o cliente não vai atrasar aqui. A gente vê aqui, ó, a precisão de 85, o recall de 99 e o F1 score de 92. A gente volta para o que aconteceu no outro, 85, 98, 91. Então foi muito parecido aqui o resultado. Se a gente vai aqui para de baixo, para a classe positiva, vai ter 98, 81, 89. Aí você compara com o relatório de classificação aqui. E aí você vai perceber, se olhar todas as métricas aqui, a gente teve um grau aí de qualidade, né, de resultado nessas métricas, muito similar nos dois modelos. Em alguns casos caiu um pouquinho, em alguns casos até melhorou nos dados de teste. E aí essa é a análise que a gente faz, por isso que eu sempre brinquei ali de a gente deixar os dados guardados ali no nosso Santo Graal, no nosso cofrinho do Santo Graal, para que a gente só no final, depois de ter feito todo o processo de preparação dos dados, separação, treinamento, aplicação desse treinamento, validação do resultado, aí sim você faz essa comparação. Se você chegasse nesse momento e houvesse uma queda muito abrupta aqui, por exemplo, ele está aqui, estava lá na validação com 85, você viu que ficou igual, e aqui estava com 98. Se aqui, ao invés de ter ficado igual, como ficou aqui, ele tivesse caído para 60, por exemplo, e aqui caído para 70, por exemplo, pode ser que 70 ainda seja uma precisão adequada. Você vai ter que olhar a área de domínio daqueles dados que você está analisando. Provavelmente para a área de crédito, acertar 60% dos clientes que vão dar problema e 90% e 70% dos clientes que não vão dar, pode ser um número que não seja adequado. E aí você de cara já perceberia que o teu modelo não está conseguindo funcionar muito bem. Mas se for uma outra área que esses números ainda sejam adequados, mesmo assim você pode analisar se vale a pena continuar com o modelo. Mas a grande diferença é mais importante até do que o número específico, porque o número específico 80, 70, 90, 99, vai depender muito da área de domínio. Agora, a diferença entre os dados de validação e os dados de teste pode significar que o seu algoritmo, os parâmetros que você usou, alguma característica ali dos dados que foram selecionados, talvez problemas na aleatorização dos dados, gerou um modelo que ele funciona bem em determinados dados, mas não funciona na hora de generalizar. Isso tem muito a ver com o exemplo do palestrante de estatística que eu mencionei logo num dos primeiros vídeos, que fala ali dos pombos que conseguem acertar ali determinadas características em fotos de exames médicos. Aqueles pombinhos ali que foram adestrados, eles vão conseguir, de repente, ali no exemplo que ele deu, que eu não conheço os dados reais, estou só reproduzindo aqui, mas a alegoria vale a pena. Eles estão só reproduzindo algo que eles foram adestrados ali para repetir aquele comportamento. Enquanto que a aprendizagem real é quando você tem
alguma forma que você ensina algo e que numa situação diferente, aquele aprendizado consegue se adaptar às características dos novos dados e manter resultados adequados. Então é para isso que serve essa comparação entre os resultados de validação e o resultado de teste. E com isso, com essa parte aqui da validação, e mais as dicas que eu já dei no final do vídeo anterior, de ler esses materiais, esse material aqui do professor Eduardo Bezerra, muito interessante. Tem também um material que eu vou deixar aqui como complemento, que é uma playlist do YouTube do professor Eduardo Ogasawara, que ele fala sobre mineração de dados em geral e ele dá diversas dicas para entender vários outros algoritmos também de aprendizado de máquina e mais as referências que já estão aqui no nosso conteúdo, que vai ser compartilhado como todos os demais. Fica aí como dicas para que você aprofunde o entendimento, tente fazer outros exemplos além desses que eu apresentei para vocês. Já façam por antecipação, de repente, se você tiver acesso ao livro, Mãos à Obra Aprendizado de Máquina, ele tem diversos algoritmos usando essa mesma biblioteca, então é uma leitura excelente para aprofundar e para tentar entender outras características e outros aspectos dessa abordagem. E além disso, vai ficar aí na nossa continuação do curso. Esse aqui eu acredito que com esse vídeo a gente finaliza o primeiro módulo, que era essa visão mais geral que eu queria dar para vocês, tanto da teoria quanto da prática do uso do Scikit-Learn para o aprendizado de máquina, mas a gente vai fazer a aplicação de outros algoritmos com Scikit-Learn e com outras bibliotecas como foi prometido, mas isso vai ser feito de acordo com o aprofundamento, com o feedback que a gente tiver dessa nossa playlist. Como eu brinquei aqui algumas vezes, e não foi brincadeira não, a gente acabou até juntando pedaços do vídeo, porque não deu para gravar tudo de uma vez só, porque realmente aconteceram diversas coisas aí nos últimos dias, então dá um trabalho para conseguir me organizar, ainda com retorno ao trabalho presencial, estou tendo que achar um horário à noite, nos dias que eu estou trabalhando em casa, ou em alguns finais de semana, para fazer, porque aí a gente fica cada vez mais o tempo escasso, né? Porque desde o início do canal, que nasceu no começo da pandemia, lá em abril de 2020, eu sempre uso as noites e finais de semana e alguns feriados para fazer as gravações, né? Agora, com algumas mudanças aí no trabalho, uma carga pesada no mestrado, às vezes tá ficando, como ficou dessa vez aí, alguns dias sem vídeo, mas a gente vai sempre continuar com conteúdo aqui de qualidade e contamos aí com o apoio e com o feedback de vocês para verificar se o que está sendo gerado está realmente colaborando aí para o aprendizado de todos. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Em breve, aí, dependendo do feedback que a gente tenha da playlist, a gente vai produzir outros exemplos, como eu prometi, com outros algoritmos, com outras bibliotecas além do Scikit-Learn, inclusive com a integração do Scikit-Learn com outras bibliotecas e entrar também aí, se for dependendo, é claro, do feedback da playlist, do número de visualizações, do retorno que a gente tenha, vou entrar também mais para frente com a utilização da biblioteca PyTorch para realizar a criação de redes neurais dentro do Python. Então é um conteúdo aí bem interessante, muito importante aí para a caixinha de ferramentas do analista de dados, do cientista de dados. Então acompanhem, façam a inscrição, curtam o vídeo para que a gente tenha esse feedback. Um abraço e até a próxima.